Olá, turminha do sexto ano. Nós vamos continuar então o nosso módulo que ainda está falando sobre a composição da matéria, mas agora a gente vai para a parte 2, né? Nessa parte 2, nós temos agora a questão de um sistema homogêneo e um sistema heterogêneo, tá? Então, outra maneira da gente poder classificar um sistema é observar o que a gente chama de aspecto visual. Aspecto visual é isso que a gente enxerga neste primeiro momento. Eu tenho aqui um líquido totalmente azul e aqui eu tenho que a presença de água e a presença de areia. Então, um sistema ele pode apresentar aspectos que a gente chama de uniforme, ok? Mesmo olhando no microscópio óptico, e então nós classificamos isso aqui como um sistema homogêneo. Ele só vai apresentar, né? Ele vai apresentar um aspecto uniforme. Agora, ele pode apresentar um aspecto não uniforme. Então, ele vai ser classificado como heterogêneo, porque eu tenho a parte da água, a parte da areia. Então, no sistema 3, que é este que aparece aqui, a gente não consegue diferenciar o que é água destilada, o que é o sulfato de cobre, porque o sulfato de cobre ele está o quê? Dissolvido dentro dessa água, tá? Então, esse sistema ele vai ser classificado como um sistema homogêneo, porque ele tem essa uniformidade. Já o sistema 4, a gente consegue perceber a presença da areia na parte inferior e a presença da água na parte superior. Então, neste caso, nós estamos nos referindo a um sistema heterogêneo, tá? Ou seja, ele não tem uma certa uniformidade. Continuando, agora que a gente já descobriu que o sistema pode ser, então, homogêneo ou heterogêneo, a gente consegue analisar a quantidade de fases desse sistema, né? Então, a classificação de um sistema em homogêneo ou heterogêneo pode ser feita de acordo com a quantidade de fases que é possível observar nele. Então, quando uma fase, o que seria essa fase? A fase é cada região homogênea, é aquele aspecto uniforme, aquela coisa comum, né, dentro desse sistema. Então, ela precisa apresentar as mesmas propriedades físicas em toda a sua extensão. Esse copo com água potável é um exemplo, né? Só tem uma fase, então ele é homogêneo. Neste outro exemplo aqui, nós temos um exemplo também de homogêneo, que é um chá coado, né? Então, nós vamos ter o aspecto daquela cor do chá. As partes que não foram dissolvidas ficaram retidas no filtro, então a gente só está olhando aquela parte filtrada, né? Então, isso que interessa. Então, elas precisam, né, na verdade, ter as mesmas propriedades físicas em toda a sua extensão, tá? Então, isso é uma fase. Então, ela pode ser classificada em sistema homogêneo, quando ela apresentar uma única fase, ou ela pode ser, né, quando ela apresenta uma única fase, nós chamamos de monofásico. Então, este exemplo é monofásico, este exemplo também é monofásico. Na sequência, nós temos aqui a água, só que ela está em duas fases do seu estado, a fase líquida e a fase sólida, que é o gelo. Quando eu tenho, por mais que eu tenha o mesmo composto, só que em duas fases, em dois estados físicos, eu tenho duas fases. Então, aqui é um sistema bifásico e esse aqui vai ser um sistema trifásico, né? Então, se o sistema for formado por duas fases, como é este caso aqui, ó, do gelo com a água, ou esse aqui que tem três, né? Nós chamamos, então, ele já apresenta uma certa heterogeneidade, né? Neste caso é bifásico, aqui é trifásico, e quanto mais fases a gente tiver, a gente pode então colocar como polifásico, tá bom? E nós terminamos este módulo falando sobre isso aqui, ó, soluções. Como vimos anteriormente, um sistema pode ser classificado de acordo com a sua composição, substância pura ou uma mistura.
e de acordo com o seu aspecto visual. Ele pode ser, então, homogêneo ou heterogêneo. Essas classificações são independentes, ou seja, né, um sistema pode ser homogêneo, formado por uma única substância, como a água, homogêneo formado por uma mistura, como o chá que foi coado, né? Pode ser heterogêneo, formado por uma única substância, como água e o gelo, ou heterogêneo formado por uma mistura, como a água e a areia. De todas essas combinações, apenas uma delas recebe denominação própria de solução, que é definida como uma mistura homogênea. Então, se eu tenho uma mistura homogênea, como o chá, né? Como uma água com açúcar e o açúcar totalmente dissolvido. Eu tenho então uma mistura homogênea e eu posso chamar isso ali de solução. Assim, o sistema homogêneo formado por água destilada e sulfato de cobre, que era aquele líquidozinho azul que a gente viu ao longo aí do módulo, né? Apresentado durante este módulo, também pode ser definido como uma solução de sulfato de cobre, beleza? Pessoal, vou ficando por aqui. A parte da teoria que eu queria trazer para vocês eu trouxe. Lembrem-se que os exercícios corrigidos em sala podem cair na prova e sempre procurem também comparar e analisar as imagens, porque imagens do próprio material de vocês eu posso inserir na prova, ok? Vou ficar por aqui e aguardo vocês então numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!